Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Jornal Redação HIT. Espero que você esteja tendo um ótimo dia. A partir de agora você fica muito bem informado. Começo falando que 2 novos secretários municipais de Belford Roxo, nomeados em janeiro pelo prefeito eleito Márcio Canela, estão sendo investigados em um esquema de desvio de 30 milhões dos cofres públicos. Quem traz mais informações é o repórter Joenison Santos. 2 novos secretários municipais de Belford Roxo, nomeados em janeiro pelo prefeito eleito Márcio Canela, foram investigados em um esquema de desvio de 30 milhões de reais dos cofres públicos. A audiência sobre o caso aconteceu na última quinta-feira. O secretário de governo Carlos Eduardo Pereira, Dudu Magalhães e a secretária de Educação Sheila Ferreira foram indiciados em um inquérito da Polícia Civil em 2019. Já em 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Dudu e Sheila não foi citada. Os crimes investigados eram de organização criminosa, fraude de licitações, falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, foi revelado um esquema montado para usurpar recursos públicos destinados à saúde. O que chamou a atenção das autoridades foram operações suspeitas que movimentaram 34 milhões entre 14 pessoas físicas e 17 jurídicas que prestavam serviços à prefeitura. Segundo a polícia, os recursos foram transferidos para servidores ligados a João Magalhães da Silva, que na época era secretário de administração. João, que morreu em 2019, é pai de Dudu Magalhães. A investigação aponta que a família operava um esquema de rachadinha na prefeitura, inclusive com a existência de funcionários fantasmas. Eles também fraudavam licitações e atuavam em cartéis. Os 2 secretários estão sendo investigados. Carlos Eduardo Dudu Magalhães declarou que acredita na justiça e tem certeza de que tudo será esclarecido no final do processo. A Prefeitura de Belford Roxo disse que a Secretaria de Educação não responde a nenhum inquérito ou processo criminal e que não há contra o secretário de governo qualquer tipo de condenação ou decisão judicial que o impeça de exercer suas funções. Sobre os outros secretários investigados, a Prefeitura disse que publicou um decreto vedando nomeações de secretários que tenham condenação criminal imutável. O último suspeito de envolvimento do assassinato do ex-ator mirim João Rebelo foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo na quinta-feira. O crime ocorreu em 24 de outubro de 2024 em Trancoso, distrito de Porto Seguro, e, de acordo com as investigações, foi motivado por um erro de identificação da vítima. Quem traz as informações é o repórter Cleiton Rodrigues. Pois é, a polícia chegou até o último suspeito de envolvimento na morte do ex-ator mirim João Rebelo, de 45 anos. João residia em Trancoso, distrito que pertence a Porto Seguro e que fica aqui na região do extremo sul baiano, onde trabalhava como DJ e foi morto na noite do dia 24 de outubro de 2024. De acordo com a polícia, eram 4 os suspeitos de envolvimento neste crime. 2 dos suspeitos morreram em um confronto com a polícia militar, um outro se entregou à polícia e faltava então a polícia chegar até este 4º suspeito de envolvimento no crime. Trata-se de um jovem de 22 anos, Felipe Souza Bruno. Ele foi preso em Vila Velha, que fica localizada na região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil Capixaba. De acordo com informações da própria polícia, ele foi detido após uma denúncia anônima. O suspeito era considerado foragido, pois possuía contra ele um mandado de prisão preventivo expedido pela Vara Criminal de Porto Seguro. No momento da abordagem, de acordo com a polícia, foi encontrado com o suspeito uma pistola calibre 9mm, 3 carregadores e 47 munições. Portanto, ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante as investigações da Polícia Civil, foi constatado que João Rebelo foi morto por engano. Ele não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade e os suspeitos teriam confundido ele com o principal alvo da ação, que era um homem que tem o mesmo carro e as mesmas características físicas da vítima. Estupro e feminicídio no estado de São Paulo batem recorde em 2024. Com isso, o governo investe na ampliação de políticas para garantir a proteção das vítimas.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelou que em 2024 o estado registrou uma alta histórica em crimes sexuais. Foram 14.579 casos de estupro, ante 14.514 de 2023. Em relação ao feminicídio, foram 253 registros, um aumento de 14%. No caso apenas de vítimas mulheres, o estado registrou 13.808 casos, sendo 3.305 de estupro e 10.503 de estupro de vulnerável, que é quando a vítima tem menos de 14 anos ou não tem capacidade de consentir com o ato sexual. Desde 2018, o número de casos de feminicídio não era tão alto quanto foi no ano passado. E de acordo com a coordenadora das delegacias da Defesa da Mulher, Adriana Liporoni, esse tipo de crime acontece principalmente dentro do ambiente familiar. Para piorar, no ano passado, o estado também registrou o maior número de boletins de ocorrência em uma série de crimes contra a mulher: lesão corporal, maus tratos, ameaças, invasão de domicílio, dano, constrangimento ilegal, calúnia e injúria. Para evitar que as mulheres retornem para os maridos por falta de independência financeira, o governo prevê o programa São Paulo por Todas, que atua como uma rede de proteção com acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponível para elas. A secretaria também disse que expandiu em 87% o atendimento nos plantões policiais, além das 141 delegacias de defesa da mulher existentes no estado. 6 Porsches foram furtados na zona sul da capital paulista. Os veículos, avaliados em 3 milhões de reais, estavam dentro de um estacionamento quando o crime aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um dos suspeitos pula o muro do estacionamento e segue rumo aos carros de luxo. O caso aconteceu na Rua Funchal, na Vila Olímpia, bairro Nobre de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 6 criminosos participaram da ação. Cada um ficou responsável pelo furto de um veículo. A Secretaria de Segurança Pública informou que 4 dos 6 automóveis localizados pelo GPS foram encontrados em bairros próximos. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, na cidade de Monções. E a polícia segue com as buscas pelos outros 2 carros ainda não localizados e informações dos suspeitos pelo crime. O desmatamento da Amazônia ainda é grande, mas caiu no ano passado. Outro problema que está aparecendo é que as pessoas punidas não pagam as indenizações, ficando tudo por isso mesmo. Isso de acordo com um estudo de Amazon. A Amazônia Legal representa mais da metade do território brasileiro, com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 699 milhares de campos de futebol. No ano passado, mais de 6.200. E 88 quilômetros quadrados foram desmatados. O número ainda é grande, mas foi reduzido entre um ano e outro. Mas o que mais aconteceu foi o chamado calote. Apenas 37, ou seja, 5% das multas foram pagas. Além disso, não existe garantia de que o valor das multas pagas será aplicado na recuperação do bioma, apesar do Ministério Público Federal solicitar a destinação de valores aos órgãos ambientais. Em boa parte das ações, os fundos públicos foram o fim principal das sentenças. Os pesquisadores defendem que o ideal seria que os repasses fossem feitos para instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que realizem projetos de recuperação de vegetação nativa ou para o combate às queimadas. O Brasil registrou no ano passado a menor taxa de desemprego na série histórica. É o melhor resultado desde que o IBGE começou a calcular o índice em 2012. O percentual médio do desemprego em 2024 foi de 6,6%, o que mostra uma evolução desde a pandemia. Em 2023, o Brasil já tinha registrado a menor taxa histórica, com 7,8%. E no ano passado, o resultado conseguiu ser melhor. No último trimestre de 2024, foi registrado 6,2% de desempregados, o que representa o patamar do país. A população desocupada, que, segundo o IBGE, são pessoas que não trabalham, mas que estão em busca de uma oportunidade, também reduziu em relação a 2023. Representam 7,4 milhões de pessoas. No ano retrasado, eram cerca de 8 milhões e meio.
Outro recorde foi o número de ocupados. Agora, o Brasil tem 103,3 milhões de pessoas com trabalho remunerado, que correspondem a 58,6% de toda a população brasileira com 14 anos ou mais. O salário dos professores da rede pública de ensino do país foi reajustado. O percentual foi um pouco maior do que a inflação registrada no ano passado. E quem traz as informações é o repórter Bruno Tibério. O Ministério da Educação oficializou o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da educação básica. A atualização foi determinada por meio de uma portaria publicada nesta sexta-feira. Com isso, o novo valor para docentes da rede pública com carga horária de 40 horas semanais passa a ser de mais de R$ 4.800. O anúncio do reajuste já havia sido antecipado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em uma publicação em suas redes sociais. O MEC reforçou que o pagamento dos professores é de responsabilidade das redes estaduais e municipais, sendo necessário que cada ente federativo regulamente o novo valor. Além disso, destacou que o percentual aplicado supera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que fechou o ano anterior em 4,83%. O cálculo do reajuste segue um modelo previsto por lei desde 2008. Conforme o MEC, o percentual é definido com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, indicador do Fundeb. Em resposta ao anúncio, a Confederação Nacional dos Municípios criticou a medida, argumentando que o reajuste trará um impacto financeiro significativo aos cofres estaduais e municipais, estimado em 16 bilhões de reais. Segundo a entidade, desde 2022, os reajustes aplicados ao piso salarial da categoria já acumulam mais de 68% de aumento, elevando a folha de pagamento do magistério municipal para 29% dos gastos com pessoal. Ainda segundo a Confederação, os sucessivos aumentos podem comprometer o orçamento das prefeituras. Em nota, a entidade orientou que os reajustes levem em consideração a inflação e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E veja a seguir, brasileiros deportados pelos Estados Unidos não tinham pendências criminais. Você confere a reportagem completa no próximo bloco. Estamos de volta com Redação HIT, sejam todos bem-vindos. Na primeira grande leva de expulsões, 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, nenhum deles possuía qualquer pendência criminal, contrariando o que diz o presidente americano Donald Trump. Na primeira grande leva de deportações feitas pelo novo governo americano, 88 brasileiros foram expulsos do país. Porém, nenhum deles tinha qualquer pendência criminal ou registro de alerta vermelha na Interpol. Segundo a Polícia Federal, as fichas de todos os brasileiros deportados foram consultadas. Alguns tinham registros criminais, mas com situação já resolvida. O Brasil montou uma equipe junto à Embaixada dos Estados Unidos para tentar montar um protocolo de ação para futuras deportações. Segundo investigadores, o ideal seria que o governo americano repassasse com antecedência os dados dos alvos de expulsão para consulta prévia de antecedentes criminais. As 88 pessoas chegaram até o território brasileiro algemadas, conforme prática das gestões americanas. Ao chegar no país, por determinação da Polícia Federal, foram soltos das algemas e levados por ordem do Planalto em uma aeronave das Forças Aéreas Brasileiras até o destino final. Olha que situação, o motorista de Tocantins ficou rico de repente, mas o depósito que caiu na conta dele de 131 milhões de reais foi feito por engano pelo banco. A honestidade falou mais alto, ele devolveu, mas um advogado lembrou que, pela lei, ele tem direito a receber até 10% do valor.
No processo, Antônio Pereira do Nascimento pede R$150 mil de indenização por danos morais. Além disso, o motorista solicita o pagamento de mais de R$13 milhões por direito de recompensa, baseado no artigo 1234 do Código Civil, que prevê o pagamento de valor superior a 5% do montante em caso de restituição de coisa achada. Em nota, o escritório de advocacia que representa o motorista disse que possui plena convicção de que o caso se enquadra no direito. A recompensa, visto que a devolução do valor depositado ocorreu de forma voluntária. Após o caso, Antônio alega que enfrentou vários problemas, incluindo pressão psicológica por parte do gerente da agência, mesmo tendo se prontificado para devolver o montante. Segundo a defesa de Antônio, a situação resultou em abalos emocionais e constrangimentos durante o processo de devolução. Além disso, outro ponto levantado pela defesa é a cobrança de uma tarifa bancária resultante da transação, visto que foi realizada para uma instituição diferente. Em junho de 2023, Antônio percebeu que havia recebido uma quantia elevada de dinheiro e não pensou 2 vezes antes de contatar o banco para realizar a devolução. O motorista, que é pai de 4 filhos e avô de 14 netos, ainda foi taxado em R$70 por conta da transação, mesmo com o erro sendo da instituição. Uma jovem de 27 anos foi aprovada em 86 das 88 faculdades de medicina com sua nota do Enem. Maria Clara teve uma nota tão alta que foi o suficiente para conseguir esse feito. A jovem Maria Clara Lopes, de 27 anos, foi aprovada em 86 das 88 faculdades de medicina com vagas de ampla concorrência oferecidas pelo SISU. Maria Clara é formada em Relações Internacionais pela UFRJ, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e em Artes Cênicas, pela Casa das Artes de Laranjeiras. Mas quis mudar de carreira. A decisão de mudar para a medicina não foi fácil, e após 1 ano de estudo, ela entendeu que apenas revisar os conteúdos não seria suficiente e aderiu a uma mentoria particular. O resultado de tanto esforço só veio após 3 anos. Ao corrigir o Enem realizado em 2024, Maria Clara viu que havia acertado 165 das 180 questões e, além disso, sua redação foi avaliada em 960 pontos, o que para ela já era mais do que o suficiente. Assim que o SISU abriu as inscrições, ela viu que a nota estava acima da nota de corte de 86 das 88 faculdades de medicina e decidiu se inscrever na UFRJ, e foi aprovada em 14º lugar de 100 vagas. Ela deu algumas dicas para quem também deseja passar no vestibular, como buscar equilíbrio e acreditar em si mesmo. Maria Clara pretende atuar como cirurgiã em cardiologia ou em neurologia, mas sabe que a trajetória na faculdade pode trazer novos desafios e possibilidades. E como diz que no Brasil tudo termina em pizza, nada melhor do que investir em uma. Mais de 90% das pizzarias fecharam o ano passado com lucro. Ainda mais que não faltam opções de preços e sabores. Quem traz as informações é o repórter Joênison Santos. O mercado de pizzarias segue em alta no Brasil, com 92% dos estabelecimentos reportando lucro ao longo de 2024, segundo a pesquisa setorial Pizzarias Abupra 2024, realizada pela consultoria Galunion. O estudo, que analisou 209 marcas e 1.552 lojas em todo o país, aponta que o setor continua aquecido, impulsionado pelo consumo elevado e pelas tradições da pizza na mesa dos brasileiros. Os dados mostram que 46% dos empresários do ramo registram um faturamento mensal entre 30 a 100 mil reais, enquanto 35% ultrapassam a marca de 100 mil, chegando a até 250 mil por mês. Grande parte dos negócios é composta por pizzarias independentes, com mais da metade delas operando há mais de uma década. O período de maior movimento ocorre entre quarta-feira e sábado, especialmente no horário da noite. Apesar da concorrência acirrada, quase metade dos proprietários de pizzarias planeja expandir seus negócios nos próximos anos, apostando no crescimento do setor. Entre os desafios apontados pelos empresários, a escassez de mão de obra qualificada é uma das principais preocupações. Já no ranking dos sabores mais vendidos, a pizza de calabresa segue na liderança, seguida por mussarela, portuguesa e a marguerita. E com essas imagens, deu até água na boca. Agora vamos falar de esportes. E o craque Neymar Júnior foi oficialmente apresentado como um novo reforço do Santos na Vila Belmiro, na noite de ontem. Vamos conferir.
O astro Neymar assinou um contrato de 6 meses com o Santos, clube que o revelou e ao qual retorna depois de uma passagem decepcionante pelo futebol árabe. Prestes a completar 33 anos, o jogador volta para o time que defendeu entre 2009 e 2013, antes de partir para o Barcelona. Apesar da condição física do atacante, a torcida santista demonstrou toda a empolgação para receber o craque. Uma loucura, né? Porque estávamos esperando por isso. Depois do rebaixamento da Série B, o santista de verdade, ele merece isso, essa alegria de ter o Neymar de volta. Neymar, nós conhecemos o Neymar há muito tempo. Nós sabemos que ele tem uma disciplina de treinamento, que ele é focado nos treinamentos dele e que ele vai voltar, e eu tenho certeza absoluta que ele vai dar conta do recado e vai dar a resposta, porque talento é o que não falta. Diferente da primeira passagem, que era o camisa 11, Neymar vai usar a emblemática camisa 10, que foi de Pelé e não foi utilizada no ano passado, enquanto o Santos disputava a segunda divisão. O craque foi apresentado para milhares de torcedores eufóricos na Vila Belmiro, de onde saiu em 2013 para Barcelona, onde formou um trio inesquecível com Lionel Messi e Luís Soares. Em 2017, assinou com o Paris Saint-Germain na maior transferência da história do futebol. O time foi absoluto no futebol francês por vários anos, mas não conseguiu alcançar o grande objetivo de conquistar a Liga dos Campeões da Europa. 5 anos depois de chegar a Paris, Neymar se transferiu para o Al Hilal da Arábia Saudita, onde só conseguiu disputar 7 partidas em 17 meses, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo e um consequente desconforto físico. Esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia e continue assistindo a nossa programação por aqui e também no YouTube. Um ótimo fim de semana. Fique com Deus. Tchau.